Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Irina, eu moro aqui no Brasil faz 10 anos, eu sou russa. Como é a sua cidade na Rússia? Bom, minha cidade na Rússia é Tambov. Provavelmente vocês não viram falar sobre essa cidade. Ela é localizada a 500 km de Moscou. Na verdade, eu nasci numa cidade perto de Tambov. É uma cidade muito pequena, apenas 300 mil habitantes. E a minha infância, eu falo que passou na roça, parecia a roça mesmo, porque a gente tinha vaca, a gente tinha os animais, né, em casa, cuidavam deles. Então minha infância foi de caipira mesmo. Por que decidiu ser professora? Bom, não sei o que vocês consideram como ser professora. Para mim, professora, eu não sou pessoa que abre livro e fala, hoje a gente vai falar sobre uma coisa e só lê e pede aos alunos passar no vestibular, sabe? Para mim, professora não é isso. Para mim, ser professora é abrir outro mundo para os alunos. Então, como eu mencionei que eu nasci em uma cidade pequena, o conhecimento que me trouxe aonde eu estou agora. Porque, como vocês sabem, nas cidades pequenas não tem muita educação. A gente vive no nosso mundo lá, né? Então, tentando sobreviver, principalmente na Rússia, né? Passando frio e tudo mais. E ninguém ensina a gente a mudar do país. Ninguém está se preocupando o que tá no mundo. E a educação, o que me tirou de lá, sabe? Tirou e me deu a oportunidade de conhecer o mundo inteiro, praticamente. Porque eu sempre fui uma criança muito curiosa. Eu sempre entendia por que a gente vive assim, por que eu não posso viver diferente, né? Então, ser professor é, às vezes, mostrar e abrir a mente das crianças, das pessoas. E eu amo passar meu conhecimento para as outras pessoas. Eu amo ver esse desenvolvimento nas pessoas. Geralmente eu dou aulas para os adultos, né? Mas mesmo para adultos eu vejo quando ele tem um resultado, quando ele muda de vida, quando ele muda de país, porque ele aprendeu outro idioma, ele aprendeu algo de mim que mudou a vida. Isso é para mim valoroso e onde eu sinto realização. O quão valiosa é a educação como uma escada para dar um futuro para alguém e até de uma família? Bom, é uma pergunta boa. Eu não tenho uma resposta certa para isso, porque, por exemplo, eu não gostaria que meus filhos, por exemplo, aprendem só coisas da escola e eu passasse tudo para a sua responsabilidade pelos meus na escola. Eu não acho isso, né? Eu acho que eu sou responsável pela educação deles. Só que nós temos famílias diferentes, nós temos oportunidades diferentes. Às vezes o professor pode mudar a vida da criança e pode levar ele para melhor. Por exemplo, isso aconteceu com uma professora minha de inglês, que eu entrei na faculdade. Eu queria, inclusive, desistir da faculdade, porque eu entrei na linguística e depois de 2 anos ficou chato para mim. Eu não entendia para que eu estou estudando isso, porque você abria um monte de dicionário, você aprendia várias palavras se você só traduzia os textos, né? E eu não entendia para que eu preciso, até que chegou essa professora e me ensinou para que eu preciso disso. Ela não ensinava a gente inglês, ela ensinava a gente vida, né? Então, às vezes, os pais podem ser um bom professor para a vida, mas também o professor da escola também pode ser, como tia. Então, eu não sei se a gente tem que passar essa responsabilidade, mas eu tenho certeza que tem uns bons professores, eles com certeza também podem mudar a vida de uma criança, por exemplo. Você acha que no Brasil tem algum equívoco de alguns pais que confundem a educação de lá com a escolar? Eu acho que sim, eu acho que existe isso, sim. Eu acho que às vezes
às vezes passa demais, né, essa responsabilidade, falar, nossa, se viram com meu filho, que não é assim também, né? Eu acho que isso é um trabalho conjunto. Eu gosto muito de, por exemplo, falar com professores, ir nas reuniões, e não só para falar que meu filho tá, eu preciso dar bronca nele, né? Para falar como nós juntos podemos ajudá-lo para se desenvolver e aprender melhor. Eu acho que a questão é essa, trabalhar juntos, para que os professores escutam os pais e os pais escutam professores. Eu acho que isso seria um mundo ideal. Você, como mãe, o que tem aprendido com seus filhos até agora? Olha, quando eu fiquei sabendo que eu vou ter filhos, estou grávida, eu pensava como eu tenho que educar eles, né? Na verdade, os filhos me ensinaram que eu tenho que me educar, porque, querendo ou não, você é um espelho deles. Eles olham para você como a melhor pessoa do mundo, por enquanto sim, por enquanto eles acham a gente... Eles olham para nós, se inspiram e acham mãe e pai melhores pessoas do mundo. E eles tiram de nós bom e ruim. E não só coisa boa, né? Eu acho que é muito errado, por exemplo, quando um pai ou mãe fuma, né? E fala, não pode fumar, né? E a criança vai ver que isso não está certo, que uma coisa está errada, né? Então, quando eu falo para meus filhos, isso está desorganizado, isso está organizado, depois eu vejo que minha mesma está desorganizada, sabe? E se você jogou um lixo no chão, sua criança vai repetir isso. E se ele vê que você desrespeitou alguém, ele vai desrespeitar também. E a gente não percebe, a gente acha que é a gente que tem que educar eles. Na verdade, a gente tem que nos educar primeiro. E nossos filhos, independente se você vai insistir nisso, eles vão pegar de você, né? Por exemplo, eu gosto de fazer esporte, meus filhos também começam a interessar, porque eles gostam, eles veem como a mamãe gosta disso, eles começam a aprender também, querendo, eles perguntam para mim sobre as culturas, sobre línguas, porque, querendo ou não, eles veem mãe ensinando, então eles vão se interessar de qualquer jeito. Então, a melhor lição que crianças me deram é se educar primeiro e depois eles. Você acha que tem muita exposição excessiva dos filhos nas redes e de grandes riscos? Olha, tem bastante, sim, tem bastante riscos que os pais levam os filhos se expor bastante. Mas eu vou falar que às vezes eu também gosto de gravá-los, porque para mim, como eu disse, né, na resposta, como eu respondi antes, para mim eles são maiores professores, né? Eles me ensinam muita coisa. Às vezes eu gosto de mostrar a diferença como criança pensa e como adulto pensa, por exemplo, né? Eu gosto de mostrar, mas eu sou contra de expor criança, talvez umas coisas muito pessoais deles, sabe? Eu não acho ruim você gravar um filho que ele conquistou algo, mas eu tô contra expor uns segredos, uma coisa que talvez seu filho não vai gostar. E primeiro, eu acho que é muito importante também fazer perguntas se eles querem estar nas redes sociais, porque até certa idade eles já conseguem escolher, né? E eu também, sabe, assisto esses canal no YouTube que é Vida Só com Crianças, né? Que crianças vão pro shopping, né? E vão gravar, as crianças assistem isso, né? Eu acho que é um pouco pesado para as crianças, né? Eu confesso que meus filhos foram chamados para ser modelos, sabe? Eu levei só uma vez no casting, eu fiz um book para eles, porque agora meus filhos vão ser modelos, né? Eu consegui ter isso por um casting, por um teste, e depois eu desisti, porque eu vi como isso é um trabalho deles. Na verdade, eles precisam aproveitar a vida, e isso é um desejo meu, né? Desejo mais meu do que deles. Quando eles me falarem, mãe, eu quero ser modelo, aí eu vou pegar e vou investir esse tempo. Agora, no sábado, ficar num quartinho, como dizer, tudo fechado, no sábado, no calor, para a criança fazer um teste, eu, pessoalmente, sou contra.
Como a sua mente mudou desde quando chegou aqui do Brasil? Demais! Minha mente mudou demais. Toda viagem, eu acho que muda um pouco de cabeça quando você vive um pouco de cultura, quando você começa a conversar, consegue conversar com pessoa nativa desse país. A minha cabeça começou a mudar desde os 18 anos, porque isso foi a primeira vez que eu saí da Rússia. Eu fui para Londres fazer intercâmbio, primeira vez na minha vida eu saí de país sozinha, falando pouco inglês. E quando eu saí de lá, né, lembra que a gente falou sobre conhecimento? Meu mundo antigo, ele acabou, porque eu entendi que tem outras pessoas. Eu vivi na Rússia e acreditava numa realidade. Eu saí para Londres e eu entendi que essas pessoas têm outra realidade. E tudo que eu acredito, eles não acreditam. E quando eu comecei a morar no Brasil, é a mesma coisa. Tudo que na Rússia a gente acredita e tem aqui, são muito diferentes. Não que eu concordo com isso, né? Mas são mundos diferentes. E você começa a se adaptar, você começa a pegar uma coisa que você não concorda do seu país, por exemplo. Eu fiquei uma pessoa mais leve aqui, pessoa mais sorridente, né? Comecei a me expressar meus sentimentos a mais aqui no Brasil, comecei a respeitar as diferenças de todo mundo. Eu comecei a entender que a gente não pode viver numa caixinha, sabe? A gente precisa se adaptar para outra realidade. E o Brasil me ensinou muita coisa. Ela me deu lar, ela me deu filhos, o Brasil me deu... praticamente não, é agora minha casa mesmo, né? E eu não me lembro mais a vida como eu vivi na Rússia, por exemplo. É totalmente diferente. E eu acho que o que mais me ensinou o Brasil ser feliz apesar de tudo. Tem alguma experiência no Brasil que você pode contar? Uma que marcou você? Ai, nossa, tem tanta coisa, porque eu vivi 10 anos aqui, eu vivi uma década, mas muito intensa, né? Muito intensa. Eu era casada, eu casei aqui no Brasil, eu tenho 2 filhos, eu divorciei no Brasil, comecei a vida nova aqui no Brasil, comecei a trabalhar aqui, então eu acho que eu não consigo citar uma situação, mas acho que os principais pontos na minha vida aconteceram aqui no Brasil. E o Brasil me mudou bastante. Hoje você se sente mais brasileira ou russa ainda? É difícil. Às vezes eu não me sinto nem brasileira nem russa. Isso é bom e ruim, né? Como eu falo, a culturas abrem cabeça, mas às vezes você não consegue se identificar mais com ninguém, porque você consegue ver mais coisas, né? Eu não consigo falar que eu sou russa 100%, porque eu já vivo no Brasil, eu já tenho todos os costumes do Brasil, mas eu não consigo me falar 100% de brasileira, porque, querendo ou não, até quando a gente... eu tenho amigos falam, a gente não teve a mesma infância, né? A gente tem uma infância diferente. Quando eu falo com o russo, ele me entende muito mais, sabe? E parece que agora eu não sou brasileira, eu sou do mundo. É isso que eu me chamo, sabe? Mas eu acho que eu sou mais brasileira já. Eu sou mais brasileira. Eu até mudo quando o avião pousa na Rússia. Eu mudo totalmente, inclusive. Eu fico outra postura, outra fala, outro tom de voz, outra personalidade. Não sei, eu mudo muito, né? Mas eu acho que sou mais brasileira mesmo. Você sente alguma saudade da Rússia? Da família. Da família, o que mais pega é falta de amigos,
falta de família, falta de, eu vou tomar café com minha prima, café com minha mamãe, ou amigos da infância, né? Porque aqui eu tenho amigos, máximo tem 10 anos, né? Máximo tem 10 anos. E lá eu tenho de 20 anos, né? De 30 anos, os amigos, que a gente é de berço junto, né? Então disso eu tenho saudade de umas comidas, saudade de segurança, saudade de inverno, de neve, às vezes, tá? Não sempre, mas às vezes eu tenho saudade de neve. E eu acho que às vezes de música russa. Eu sinto saudade de Moscou, porque os últimos 7 anos eu morei em Moscou, uma cidade maravilhosa, eu gosto bastante. E é isso, mas o principal é família.